meu irmão, meu amigo. Eu sou Guilherme, estou aqui na EBD do Ministério Apostólico Ágape, sou discípulo do nosso apóstolo Eduardo Ribeiro, com muito amor, muito cuidado. Estamos aqui preparando esse ambiente maravilhoso para aprendermos mais sobre a palavra de Deus com você. Eu com meu irmão Breno Gramacho. Com você, Brenão? Opa, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está nos ouvindo aqui nesse podcast. Mais um momento que podemos nos deliciar com a palavra de Deus. Agradeço a oportunidade. Vem com a gente que muita coisa boa vai acontecer. Vamos lá. Hoje o pastor mestre Guilherme, que estava aqui conosco, vai tratar do nosso próximo livro, né? Nós estudamos o livro de Salmos há pouco tempo e agora vamos entrar no livro de Provérbios. Provérbios é um livro bastante interessante, né? A palavra provérbios em si já significa uma palavra para alguma coisa. Se você imaginar provérbio, quer dizer uma palavra para algum certo momento. E o nosso pastor mestre Guilherme vai estar aqui com a gente fazendo esse bate-papo, essa conversa, para que a gente possa se deliciar e aprofundar ainda mais na palavra do Senhor. Meu pastor mestre Guilherme, é contigo. Então, antes de mais nada, eu nesse exato momento lembro de um evento onde o pastor Miles Monroe foi, e chegando lá ele disse que houve um pouco de receio e pânico das pessoas que auxiliavam ele, porque ele levou tudo no computador dele e o computador dele no momento não funcionou. Pela primeira vez, por mais de um ano que eu tenho o meu computador, mais de 2 anos que eu tenho o meu computador, ele resolveu reiniciar e demorando absurdamente. Então, verdadeiramente, hoje, eu não terei qualquer auxílio de resumo e, com muito prazer, estaremos focados na palavra. Talvez você me veja parar um pouquinho, porque eu estou lendo o que está escrito diretamente na palavra de Deus. Então, tudo tem um propósito, né? Faça como eu. Pegue agora a sua Bíblia, apenas a sua Bíblia, e uma folha em branco, e uma caneta ou um lápis. Então, você começa a escrever aquilo que eu for pontuando e que você for achando interessante, assim como o Breno também pontuará algumas coisas, e aquilo que o Espírito Santo for te revelando em cima do que nós trouxermos. Então, vamos junto construindo esse ambiente. Então, hoje começaremos verdadeiramente apenas com a palavra. Antes de estudarmos a palavra, vamos orar. Amém. Senhor Jesus, nós te damos graças por esse momento e mais uma vez estamos aqui como instrumentos do Senhor, como portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o Rei da Glória entrará neste ambiente onde eu estou, onde você está agora. Amém. Através do conhecimento, através da revelação do coração de Deus, pela palavra de Deus. Você é um instrumento de Deus, eu sou um instrumento de Deus, e nós cremos juntos que esta palavra é suficiente para nos dar o que precisamos, para nos levar onde precisamos ir e para construir em nós o conhecimento, a sabedoria e o caráter de Deus que nós precisamos ter. Que Deus te abençoe nessa jornada, assim como também a mim e ao meu irmão Breno. Amém, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, quando você ouvir uma palavra, primeiro analise a palavra. Assim como você ouve falar provérbios, ela tem alguma similaridade com o que a gente fala no nosso português. Assim como provisão, assim como prognóstico. Então, esse ele tem uma função antes de ser uma palavra só, né? É um prefixo usado para dizer algo que vem antes. Provérbios, né? Então, vem antes de você praticar um verbo. Bem raso, bem não colocando algo assim que você não tem a capacidade de entender, mas porque a gente vai ganhar esse tempo
estudando realmente a palavra, tá? Amém. Então, Provérbios é um livro que vem para nos ensinar coisas antes de agirmos, para que a gente haja corretamente. Amém. Amém? Amém. Guarda esse documento contigo no seu coração. E aí, preciso também te falar o seguinte: nós aqui não vamos estudar teologia, nós vamos estudar a Bíblia. Amém. Não que a teologia seja dispensável, mas o propósito de Deus no nosso coração é que a gente entenda a Bíblia para usá-la nos dias de hoje, na nossa casa, na nossa escola, faculdade, trabalho, relação familiar, relação ministerial, enfim. Bíblia para uso hoje. Enfim, estudar a Bíblia cientificamente, estudar a Bíblia na academia é maravilhoso, porque a Bíblia é um livro genial e ela é infindável. Sim. Mas o propósito de Deus para nós é a sua palavra para a prática nos dias de hoje. E falando de Provérbios, vou passar para você rapidamente apenas uma questão sobre a autoria desse livro, que muitas vezes nós falamos, Provérbio de Salomão, Provérbio de Salomão. É bom você saber que Salomão realmente escreveu muita coisa de Provérbios. Mas temos aqui duas pessoas, dois homens, um chamado Argu e outro chamado Lemuel. E eles também fizeram algumas inscrições de Provérbios. E não foi o Salomão quem concluiu esse livro. Ele escreveu e depois foram sendo feitas compilações. E esse período demorou aí 230, 250 anos até que Provérbios fosse realmente definido, compilado como um único volume. Brenão, você gostaria de acrescentar algo nesse sentido? Uma coisa interessante, pastor Guilherme, em relação a Provérbios é que, se eu não me engano, existe inclusive palavras que Salomão pegou de pessoas do Egito. Aí você poderia falar assim, mas existem palavras de homens fora hebreus na Bíblia? Isso existe, né? Não somente o povo de Israel está registrado na Bíblia. O homem, por si só, independente de ele ser hebreu ou não, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O ponto é quando a gente não entende que Deus é soberano e que se a gente não tiver com a visão de Deus, a gente não vai ter apenas sabedorias humanas. A gente lembra, algumas pessoas já ouviram falar de Platão, de Sócrates, de outros pensadores que trouxeram, sim, conhecimentos, sabedorias, mas a grande diferença é se você tem uma sabedoria que leva você para uma vida eterna e que te dá uma plenitude de vida. E isso somente com o Deus de Israel. E aí essa é uma grande diferença dos provérbios, né? De Salomão, digamos assim, que compilou e depois, se não me engano, Ezequias concluiu. E da sabedoria que a gente tem no mundo hoje. Só mais uma coisa que é interessante, a sabedoria da Grécia, que muita gente leva em consideração, ela tem pelo menos 500 anos depois da sabedoria de Salomão. Então, se você é alguém que gosta muito de estudar Platão e outros filósofos, você está vendo um livro muito anterior a esses filósofos trazendo situações da vida e que pode nos ajudar ainda hoje. Exato. E dentro desse âmbito que você trouxe, muito obrigado, a gente, quando olha para Provérbios, vamos tratar assim, né? Provérbios de Salomão, Sim. O livro da sabedoria, e no original é sabedoria, né? O livro da sabedoria. E não estamos dizendo que outros conhecimentos sejam dispensáveis. Perfeito. Como o Breno trouxe muito bem, você tem livros, tem obras, né, muito interessantes, edificantes, e que vão te auxiliar muitas vezes em outras áreas da vida, até na própria vida vivida mesmo, nos seus relacionamentos, mas é um conhecimento limitado. Os provérbios deixados, né, por Salomão, essa obra feita aqui, ela vai nos trazer um entendimento, um nível de conhecimento que veio do coração de Deus. Então, não devemos desprezar as obras feitas pelos homens aqui com um nível de sabedoria humana, mas ela deve ser colocada no seu lugar.
Isso. que é abaixo do conhecimento de Deus. Perfeito. Então, o livro de Provérbios vai te dar a sabedoria, the wisdom, né? No inglês. Então, é a sabedoria que nós precisamos para ir além do que a nossa natureza humana limitada pode nos levar. Ok? Então, dito isso, vamos para a palavra de Deus. Pastor, Verdadeiramente. só para ratificar, né? O senhor falou, ainda pegando o livro de Provérbios, Provérbios 9 e 10 talvez seja uma chave para o livro de Provérbios e para quem estuda sabedoria. E é uma palavra que muitas pessoas conhecem que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pois bem, esse é o início, é o versículo do início de nosso estudo. Está no meu resumo, né, no computador, que ainda não abriu. Esse tempo todo a gente está aqui, ele está inicializando, está dizendo que vai fazer isso várias vezes, mas enfim, Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Então, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que está escrito em Provérbios, capítulo 9, verso 10. E talvez você se questione, poxa, mas Deus é amor, né? E lá na frente, um outro dia, a gente vai falar sobre essa questão do Deus é amor. Perfeito. Então, outras tantas partes da palavra de Deus antes de tomar essa, tá? Para a sua vida. E depois você vai entender. Veja quantas vezes isso apareceu na sua Bíblia. Isso. Veja quantas vezes isso apareceu na sua Bíblia. E aí, enfim, é o começo para você entender porque eu estou te dando essa dica. E Deus, né? Poxa, por que eu tenho que temer a Deus para começar a ser uma pessoa sábia? A prudência, ela nos coloca num caminho seguro. Amém. O prudente é aquela pessoa que analisa, observa, que analisa não apenas a circunstância atual, mas ela traça cenários futuros, ela traça consequências. Então, eu já começo te dizendo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 9, 10. Quando você for fazer algo, não pense tão somente no que vai ser feito. Não pense tão somente na ação praticada, mas pense 2 ou 3 vezes mais tempo nas consequências. Porque aquilo que você faz, passa. E aí você começa a colher consequências e não sabemos por quanto tempo, nem em quantas áreas. Amém? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa sabedoria, ela será derramada em nossos corações cada vez mais que temermos ao Senhor e decidirmos nos humilhar a Ele. E decidirmos ter Ele como o nosso Pai verdadeiramente, aquele a quem a gente consulta, nos colocando na condição de inferiores verdadeiramente a Deus. Então, busque a todo instante essa posição de consultor de Deus. Um filho que sempre que vai tomar uma decisão, vai ao seu pai e consulta. Não porque eu quero somente acertar, mas porque eu preciso de uma proteção. Esse mundo que nós vivemos, a realidade que nós vivemos da nossa sociedade, e não é só brasileira, é no mundo, tá? O que muda é apenas o nível de organização política dos países, mas o ser humano é o mesmo. As mazelas são as mesmas. Então, para que a gente caminhe de uma forma segura em Deus, precisamos buscar o que está no coração de Deus. E aí, esse é o primeiro passo do homem e da mulher sábia. Breno, pastor, mas queria te ouvir algo. Nada, só para uma pergunta. Essa palavra que o senhor está falando é exclusiva para as pessoas que são mais novas ou para os adultos e para os anciãos também? Vamos lá. Quando estudamos
Jó, antes de Jó até, a gente já tinha falado do quesito tempo e do quesito paralelo, né, a tempo, eternidade. Então, Certo. Deus é um ser que não tem começo nem fim. Deus não tem idade, né? As coisas para Deus não têm um tempo. O tempo foi dado para nós, seres humanos, mas um dia para Deus são como 1000 anos como um dia. Mas, pastor, o que é que isso tem a ver com a pergunta que Breno fez? Tem tudo a ver. Pelo seguinte, a idade dos homens, ela é apenas um referencial para nós, dentro da nossa limitação. Deus é soberano, Deus é infindável, então ele sempre será Deus, independente se eu ou você damos a devida reverência a ele. Ele é Deus, a natureza dele não muda. E ele sempre será maior do que os homens. Portanto, se você tem 100 anos, se você tem 10 anos, 50 anos, você sempre será menor do que Deus e sempre deve consultar a Deus nas suas decisões, porque você nunca saberá o quanto Deus sabe. Perfeito. Então vamos lá, professor, contigo. Vamos lá. Começando, né, aqui em Provérbios 1, eu gostaria de ressaltar aqui o verso 7 no capítulo 1, que será repetido lá, né, no capítulo 9, que a gente já leu, e o verso 7 do capítulo 1 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Lá em Malaquias 2,7, essa palavra ciência, ela é repetida, e na minha Bíblia eu tenho uma referência trazendo o original, em hebraico, que fala sobre conhecimento, saber, entender, inteligência, sabedoria, discernimento, habilidade. Essa palavra no hebraico é da'at, vem do verbo yada, saber, conhecer, ocorrendo mais de 90 vezes. Sua primeira menção é em Gênesis 2,9, descrevendo a árvore da ciência do bem e do mal. Enfim, e trazer outras coisas aqui, mas eu queria te dizer que o temor do Senhor é o princípio da ciência, não apenas da sabedoria que vem do alto para os homens, mas de tudo o que está no coração de Deus. Então, se você teme ao Senhor, você está aprendendo a desfrutar de um grande privilégio que é conhecer o coração do Pai. Vamos junto. Provérbios 1:19. Brenão, antes de avançar, quer falar algo? Eu quero. Uma coisa que chamou muita atenção aqui foi a relação que o senhor trouxe, que essa palavra apareceu em Gênesis, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Note Sim. que ali, talvez o temor do Senhor não estava mais presente, ou em Adão ou em Eva. Eles acabaram dando ouvidos à voz da serpente, e, portanto, eles não puderam desfrutar de um verdadeiro conhecimento. Ter conhecimento e não ter o temor do Senhor pode ser, talvez, assemelhado com uma pessoa que tem uma ferramenta muito poderosa, mas que não tem proteção para usar essa ferramenta. E ali, naquele momento, os homens tiveram acesso a algum nível de conhecimento, talvez, né? Estou colocando aqui até para o senhor comentar, mas eles perderam, ou eles não estavam com o temor. O temor do Senhor talvez nos proteja até em relação àquilo que nós chamamos de conhecimento. O que é que o senhor acha disso? Pois bem, você é uma bênção na minha vida. Esse ponto que você puxou, ele, enfim, serve para a gente fazer uma obra de vários volumes. Por quê? É justamente o que você trouxe. É muito profundo, na verdade, o que você trouxe. A falta de temor do homem no jardim levou ele a ter pleno acesso a todo nível de conhecimento.
Certo. Nós não precisamos de todos os níveis de conhecimento. Perfeito. Aquele homem, quando teve acesso a todos os níveis de conhecimento, ele realmente, como Satanás disse, ele passou a ver o que só Deus via. Sim. Só que Deus viu o mal e a iniquidade, e ele disse, isso é iniquidade, não faz parte de mim, isso está no coração de Lúcifer. Sim. O homem não teve essa capacidade. Sim. Por isso, se corrompeu. E esse era o cuidado de Deus com o homem, como a de todas as árvores. Aleluia. Como a árvore da vida. Eu quero você comigo eternamente. Não existia relógio. Perfeito. Não existia relógio. Então, quando o homem ouve a Satanás e entra nessa linha da iniquidade, ele deixa de ser sábio. Amém. E aí vem a limitação, vem a separação do homem de Deus, por causa da desobediência. Observe que a separação do homem de Deus, ela foi efetivada com o pecado. Certo. Porque ele deixou a sabedoria. Isso aqui é muito profundo. Aí agora a gente volta para o início da nossa conversa. Provérbios. É uma ideia, é um ensino antes de você agir. Perfeito. Se o homem tivesse absorvido todo o ensino de Deus antes de agir, ele não teria deixado a sabedoria. Perfeito. Pastor, só um comentário em relação a isso, porque quando a gente observa Deus e vê essa cena do Gênesis, a gente tem uma imagem que é equivocada até por causa da nossa cultura. A gente vê uma árvore que nos dá prazer, um homem que pode pegar aquele fruto e um Deus dizendo não coma. Só que é muito importante as pessoas entenderem que não é uma árvore, eram duas. E na hora que você... E Deus não disse para ele simplesmente não coma daquela árvore. Ele podia comer da árvore da vida. Então, no fundo, quando você escolhe pelo temor do Senhor, você escolhe comer do fruto da árvore da vida. E eu queria dizer que o fruto da árvore da vida é muito mais saboroso do que o fruto do conhecimento do bem e do mal. Existe um fruto que você pode comer que vem pelo temor do Senhor. E eu estou dando essa mensagem porque muitas vezes nós, jovens e até pessoas mais novas do que eu, têm na cabeça de que nós precisamos provar de algumas coisas para poder ter acesso à sabedoria. Que nós só seríamos sábios se fôssemos sábios pela experiência. Mas eu quero te dizer que quando você diz não para uma experiência, você está falando sim para uma experiência de Deus. Então você sempre está dizendo sim para uma experiência. Quando você fala não para uma, é sim para outra. Quando você fala sim para uma, é não para outra. O que o senhor acha disso aí? Pois bem, na contabilidade existe o binômio débito-crédito. Olha aí. Para todo débito tem um crédito, para todo crédito tem um débito. Não existe um sem o outro. Na vida existe o binômio escolha-renúncia. Não existe escolha sem renúncia e toda renúncia é uma escolha. Meu Deus. Então, quando você diz não para A, você está semeando, você está afirmando que você acredita em B. Meu Deus. Quando eu digo não para todo tipo de conhecimento, mas me submeto a receber apenas o conhecimento na medida em que Deus separou para mim como filho dele, filho amado. Aleluia. Eu estou dizendo, eu acredito no fruto que Deus me deu na árvore da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o pão da vida. Então, é muito profundo. A gente, enfim, vai receber pedidos para que esse assunto continue. Porque a gente vai dar seguimento agora a Provérbios, mas ainda tocando nesse ponto. É muito profundo. Isso, na verdade, é um princípio.
E princípio ele está presente a todo momento. Às vezes ele aparece mais, às vezes menos. Mas princípio está presente a todo momento. E aí, eu ia ler Provérbios 1:19. Vou ler agora. Vamos lá. Vamos lá. Provérbios 1:19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, e ela prenderá a alma dos que a possuem. Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. É o que a gente estava acabando de falar. Quando a gente opta pela sabedoria em Deus, pelo conhecimento em Deus, a gente está semeando no coração de Deus, na proposta que Deus tem para nós. E aí, a gente vai para o capítulo 2, que diz assim, vamos pular para o 3, vamos para o capítulo 3, depois a gente volta para o 2, tá? Vá folheando a sua Bíblia, né? Esse ato de folhear a Bíblia vai fazer com que você receba um ventinho no seu rosto e nas suas mãos. Veja esse ventinho como um sopro divino. Aleluia. Que está fazendo o Espírito fluir por essas palavras e trazendo para o seu corpo, para você, para o seu ser, sabedoria, amor, conhecimento de Deus. Amém? Amém. Então, folheando aí sua Bíblia, vá para Provérbios 3, verso 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Dentro disso aqui, vamos lá em Hebreus, no capítulo 12. Folheie aí sua Bíblia. Hebreus 12. A gente vai ler do verso... A gente vai ler a partir do verso 1. Hebreus 12:1. Quer que eu leia, pastor? Vamos. Vamos ler do 1. Ler a palavra de Deus nunca é demais, né? Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, e diz: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Verso 10. Porque aqueles, na verdade, está falando dos nossos pais carnais, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, falando do nosso Deus,
para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Meu Deus. Verso 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Irmãos, às vezes, a sua esposa, o seu marido, o seu irmão, o seu filho, o seu colega de trabalho, o ímpio cachaceiro que você vê passar, traz uma palavra dura que lhe confronta, o seu pastor, o seu discipulador, enfim, um ser humano que está do seu lado traz uma palavra dura que lhe confronta. Antes de reagir a essa palavra, que você não responde, você reage. Se cale e digira, ou seja, receba ela no seu estômago e deixe ela ser processada na sua alma, no seu espírito, porque Deus trará os elementos necessários para discernir essas palavras, para fazer a digestão dela e lhe fazer maior. Se a pessoa está errada, você não perdeu nada, ela está errada. Mas se a pessoa estiver certa, você ganhou absurdamente, porque você cresceu em Deus. Amém. Então, voltando para Provérbios, capítulo 3, e um detalhe, viu? Lá em Apocalipse, quando Deus diz assim, ó, ei, Jesus, eis que estou à porta e bato. Depois, ele vai dizer que ele repreende e exorta aqueles que ama. Então, você vê em Provérbios essa mensagem, em Hebreus essa mensagem, em Apocalipse essa mensagem. Então, adote essa mensagem antes de adotar Deus é amor. Porque Deus é amor, que vai aparecer uma vez na sua Bíblia. E num momento muito particular de Jesus com os discípulos. Então, ela não serve para um contexto geral, ela só serve para o ambiente dos discípulos. Mas Provérbios é para contexto geral. Amém, irmão? Não estou brigando com você. Eu quero que você seja sábio. Cresça em Deus. Amém? Vamos lá, vamos acelerar, porque a gente fica falando da palavra de Deus e a gente entra na eternidade, mas aqui embaixo tem um relógio e a gente precisa acelerar. Provérbios 2. Filho meu, se atentares às minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Aí tem algumas coisas interessantes aqui, mas pule para o verso 5, onde ele continua dizendo, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo o meu mandamento. Dá um pulo aí, Provérbios 4, 23. E diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esses 4 capítulos iniciais, Deus está, em sua infinita misericórdia, nos ensinando o caminho para a sabedoria e para o conhecimento de Deus. Para que, após isso, ele venha a nos falar sobre um tema que não diria que é apenas da atualidade, apesar de que agora, muitas vezes, nós estamos falando que esse pecado bate muito à nossa porta. Mas se está aqui desde os tempos de Salomão na Bíblia, eu creio que isso nunca foi novidade entre os problemas dos homens, que é o adultério. Sim. E aqui no capítulo 5, o sábio nos diz, como um pai, filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o
teu ouvido. Verso 2, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Verso 3, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Queridos, aqui o Senhor vem trazendo um cuidado acerca da nossa condução como homens, seres do sexo masculino, macho, né, que tem atração por fêmea. Essa é uma palavra específica para os homens. Você, homem que me ouve. Você, mulher que me ouve, você é irmã de algum homem, você pode ser amiga de algum homem, você é discípula, pode ser discípula de algum homem, e você pode ter filho, homem. Ensine essa palavra. Você é um caminho de Deus para ensino. Então, esse homem, todos os homens precisam se proteger da mulher adúltera, porque nenhum homem é forte o suficiente para conter uma mulher adúltera. O caminho traçado por Satanás através dessa vida, ele é o caminho da sedução. E o caminho da sedução, ele é ardiloso, ele é lento, ele é sinuoso. Sinuoso quer dizer, ele é cheio de curvas. Não segue um caminho reto. Então você, quando percebe, como disse, né, o cantor popular, é uma lambada de serpente. Você não sabe onde está o centro da serpente, porque o caminho dela é sinuoso e engana. Quando você vê, a serpente chegou e já está pronta para lhe abocanhar. E aí, capítulo 6, verso 20. Se você não é membro do Ministério Apostólico Ágape, talvez você estranhe a gente fazendo a escola bíblica, dando esses passos. Mas a nossa proposta não é ler a Bíblia toda, no sentido de ler todos os versos, mas nós passaremos por todos os livros, trazendo ensinos daquilo que Deus tocou em nosso coração para a realidade que nós vivemos. Então vamos passar por todos os livros de Provérbios, mas pulando algumas coisas. Não que não seja importante, mas nós temos um tempo e nós temos que enfatizar algo, e o Espírito vai trazer aquilo que ele vai usar para tocar o seu coração no dia de hoje. Inclusive... Fale nada, você, não, favor, é só para complementar, inclusive porque a gente está incentivando, né, cada irmão a ter esse momento de leitura, né? A leitura verso a verso, a leitura capítulo a capítulo. Esse momento aqui acaba incentivando também cada irmão que está aí do outro lado a ter o seu momento com Deus e poder estudar, ler e trazer, complementar nas próximas aulas da escola bíblica, né? A gente entende que o Espírito Santo, ele é o maior professor que existe e que, portanto, não se esgota aquilo que a gente quer transmitir ou que Deus quer transmitir, ainda que nós fôssemos falar verso a verso. Então, não jogue fora cada momento de aprendizado que você tem. Isso aqui é um momento, mas momento com o Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo, é particular seu e é fundamental para que a gente possa ter mais conhecimento de Deus e ter uma vida plena. Amém. Provérbios, capítulo 6, verso 20. Verso 20 não. Verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. A qual, não tendo superior nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando,
um pouco em cruzando as mãos para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, vai tomar tudo, vai te pegar literalmente com as calças na mão, ou melhor, com o cobertor na mão, né? Porque tá deitado comigo. Vai trabalhar um pouquinho, irmão. Eu li isso aqui, Breno, porque ontem, na minha casa, eu vivi algo interessantíssimo. Minha filha fez um bolo, fez cobertura no bolo e tal, e a gente sempre bota alguma coisa com água embaixo, porque senão a formiga vem e quer levar para casa. Mas o bolo é nosso, não é delas, então a gente bota água lá embaixo e tal. E minha esposa deixou um vasilhame com frutas bem próximo do lugar que estava o bolo, mas não estava colado. Sim. E eu lembrei de você, quando, não sei se você vai lembrar, uma vez a gente estava falando sobre o nível de força da tração das rodas, né, de motos, por exemplo, motos de corrida, Sim. que correm no asfalto, né? E a gente falando sobre aquele nível de tração, e você chegou a me falar que parece que tem um determinado momento que aquelas rodas, apesar de exercerem uma tração, elas não estão em contato direto com o asfalto. Certo. É isso mesmo? Para mim é complexo. Continua aí. Continua, vou ouvindo. Pois é, Breno. As formigas, meu amigo, queriam o bolo. E aí, tinha uma maçã a uns 2 milímetros ou 3 para poder chegar na região que ia pegar o bolo, sim. Do prato que estava o bolo. Você acredita que as formigas fizeram uma ponte com elas mesmas? Acredito. Rapaz, eu falei, só pode ter sido Deus que criou esses bichos, velho. Porque eu falei, meu Deus, que nível de esforço, de decisão por algo. Sim. Porque não tinha a ponte, elas foram e construíram a ponte que eram elas mesmas. É isso aí. Eu fiquei impressionado. Então, o motivo de não ter algo não significa que você não pode alcançar o que você deseja. Perfeito. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. É uma palavra para aqueles que ainda não têm a certeza da vida eterna. Se você quiser uma ponte para conversar com Deus, a gente conhece, chama-se Jesus Cristo. Então, até naquilo que você não consegue ainda chegar ou alcançar, tenha certeza de que Ele consegue te levar até esse lugar. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Vamos lá. Verso 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Quando a Bíblia diz, querido, lisonjas da Bíblia estranha, traduzindo, como? Da língua estranha. Da língua estranha. Traduzindo, elogio. Ninguém se defende do elogio. Ninguém se defende quando alguém diz, como você está cheiroso, como você está bonito, como você é elegante, como você é bonito, como você é bonita, como, enfim, estamos falando aqui mais para homens, né? É um conselho aqui contra a mulher adúltera. Poxa, como você é inteligente, você fala bem, como você prega bem, como você deveria ser tal coisa, porque você já é isso e aquilo. Ninguém se defende disso. Mas a Bíblia diz, guarda-te desses conselhos. Meu Deus. Lisonjas da língua estranha. Isso não é da sua casa.
Essa mulher, ela não fala a língua dos seus pais, não fala a língua da sua mãe. Eu vou te contar algo. Quando eu não era cristão, eu tive algumas namoradas. E muitas delas não demorou muito tempo, porque, enfim, N fatores. Mas algo que me marcou e eu aprendi depois é que quando minha mãe não ia muito, né, com a cara da sujeita, eu já sabia que não ia dar certo. Então, para casar com a minha esposa, ou melhor, para dar continuidade ao relacionamento com a minha esposa, logo no começo eu sabia, se minha mãe não gostasse, não ia dar certo. Por quê? Porque minha mãe me ama e quer o melhor para mim, minha mãe já viveu mais coisas do que eu, e inclusive, naquele tempo, quando eu comecei a namorar minha esposa, minha mãe já era cristã, então, enfim, é uma mãe cristã, é um outro nível de cobertura e de amor, né? Porque agora ela não tem a disputa pelo filho, ela agora tem o carinho e o desejo de que esse filho tenha uma continuidade de vida, agora construindo a sua família com uma mulher de verdade, que a gente vai ver aqui a mulher de Provérbios. Mas, enfim, no verso 23, a Bíblia diz, Provérbios 6, 23, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Eu acho que isso já apareceu em outro momento na nossa Bíblia. Você lembra, Brenão? Eu talvez lâmpada para os meus pés é a tua palavra, eu me lembro disso, mas não me recordo se a gente viu isso até antes do livro de Provérbios, mas que existe isso, existe. É isso aí, mas é justamente esse ponto que eu queria tocar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu preciso avançar, para não me delongar muito nesse estudo, faça esse exercício em casa, faça um paralelo, porque em Provérbios diz que o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Então, luz seria para o caminho, lâmpada para os pés, como está dizendo lá em Provérbios. Aí você vai estudar, busca no original, no hebraico, busca em outras línguas, inglês, espanhol, enfim, o que você tenha acesso. Mas faz exercício em casa, tá bom? Constrói esse conhecimento, você e o Espírito Santo, aí no seu altar secreto. E, para finalizar, eu quero te dizer que o capítulo 7 traz também mais conselhos sobre a sabedoria e também sobre o guardar-se da mulher alheia. E diz assim, capítulo 7, verso 1, filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Verso 4, dize à sabedoria, tu és minha irmã, e à prudência, chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Verso 24, ainda no capítulo 7, diz assim o Senhor, o sábio para nós. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvies para os seus caminhos o teu coração e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Aqui está falando da mulher adúltera. Em casa, querido, leia Provérbios 7 todo, porque você vai ver qual o comportamento da mulher adúltera. Ela tem um marido, mas ela trai, ela seduz outros jovens, ela espera o marido sair, ela calcula que o marido vai demorar tempo para voltar, e aí ela vai e usa, ela deturpa o próprio leito, né? Mas ela é um instrumento de Satanás para pegar o jovem, pegar o que está limpo, pegar o inocente e amarrar os pés e as mãos, e quando este for refém, aí Satanás verdadeiramente se mostra e se apresenta como o que ele é, morte e destruição e roubo, né? Então, queridos, Provérbios
7 a 9. É praticamente um terço inicial, é um terço do livro, é o terço inicial. Ele fala para nós sobre sabedoria, cuidado com o homem tolo, tem um outro adjetivo que agora eu esqueci, a palavra, insensato. O homem insensato, a mulher adúltera. Muito cuidado, queridos, porque esses dois perfis, eles não são novidade para os dias de hoje, eles sempre estiveram presentes na natureza humana e se manifestando. E é uma forma de Satanás impedir o meu e o seu crescimento. A começar de nós mesmos, quando olharmos no espelho, vamos bater um papo bem sincero com aquela pessoa que está ali na nossa frente, para que ela busque o caminho da sabedoria. Amém? Amém. Depois teremos outro episódio, mais 2, na verdade, de Provérbios. E, enfim, cada dia melhor. Mande para nós suas dúvidas, questionamentos e vamos crescendo em Cristo, juntos, para a glória de Deus. Brenão, você gostaria de fazer alguma consideração? Queria agradecer, né, esse tempo que passamos juntos, e dizer que Provérbios, essa palavra tem me ministrado, né, o que o pastor acabou de falar. Eu sei que cada um tem alguma questão específica. Para mim, mexe muito com a questão de esperança e futuro, de que Deus é um Pai que nos dá direções para que cheguemos num futuro adequado, num futuro bom. Muitas vezes nós carecemos de direcionamento e Deus não é o Pai que se absteve de dar o direcionamento para a gente. Então, se você quer ter uma vida próspera, e quando eu falo de prosperidade, estou falando de todas as áreas da sua vida, de todas as áreas, a melhor coisa é você seguir a palavra de Deus e se lembrar do que o pastor falou, né, do princípio lá da contabilidade. Para mim isso foi muito forte, muito bom, de que quando você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para outra. Eu prefiro dizer sim para aquele que fez todas as coisas, eu prefiro dizer sim para aquele que é o fundamento da sabedoria. Nos próximos a gente conversa mais, tem algumas perguntas também fazer para o pastor, mas aí a gente pode conversar no próximo momento. Um beijo no seu coração, um abraço, muito obrigado, uma honra, um prazer estar contigo mais uma vez. Abraço, gente, até mais.